seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Vida na Empresa e agora também diretamente aqui como um programa de TV. Se você está chegando agora, eu sou Luana Fleck, eu sou administradora e também mestre em estratégia empresarial. E há muitos anos eu compartilho nas minhas redes sociais, nos meus canais, um pouco do que eu aprendi vivendo o dia a dia das empresas. Eu gosto de falar bastante sobre os bastidores, né, sobre gente, decisões difíceis e também sobre o que ninguém vê, porque eu realmente acredito que o conhecimento, quando ele é dividido, ele transforma o nosso jeito de trabalhar e também o nosso jeito de viver. E esse programa nasceu deste meu desejo de mostrar o que realmente acontece dentro de uma empresa, mostrar suas histórias, os desafios, os bastidores e as relações humanas. E tudo aquilo também que não aparece nos relatórios, mas que faz toda a diferença nos resultados das empresas. E agora, com o Vida na Empresa, aqui no Poa Streaming TV, temos um espaço ainda maior para ampliar essas conversas e alcançar mais pessoas. Você pode acompanhar os episódios pelo canal 160 na Soul TV, que ele é transmitido para 196 países, pelo canal 15 da RBTV na Serra Gaúcha e também pelo aplicativo gratuito do Poa Streaming TV, que está disponível para smartphone e também Smart TV. É só baixar e assistir quando você quiser. E se você perdeu o episódio ao vivo, não tem problema. Todo o conteúdo fica disponível no meu canal do YouTube, no @LuanaFleck, para ver no seu tempo e no seu ritmo. Mas eu te espero aqui, ao vivo, todas as terças-feiras, às 19h30, com reprises aos sábados e domingos, às 16h30 e de segunda a sexta, às 8 da manhã. Eu estou muito feliz com essa nova fase e eu quero você aqui comigo. Acompanha, compartilhe e vem fazer parte dessa conversa que está só começando. Hoje, para essa conversa especial, eu recebo uma mulher que construiu uma trajetória linda e que eu conheço e acompanho, acho que há uns 20 anos. Ela é advogada, especialista em direito civil, com ênfase em responsabilidade civil, e também atuou no direito securitário e tem um histórico super sólido de estudos e formações no Brasil e no exterior. Possui MBA em Negócios de Seguros, integra a Comissão de Seguros da OAB do Rio Grande do Sul e acumula certificações internacionais em seguros e investimentos. Realizadas também essas formações nos Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Londres, Miami e vários outros lugares ao longo desses últimos anos. Lanzi também é fundadora da Via Absoluta Seguros e da Via Premium Global Finance, empresas que levam a sua competência técnica e a sua visão empreendedora e o seu compromisso com atendimento de excelência. Segurança também, que precisa muito nesse mundo e de muita responsabilidade. Além da carreira profissional, ela é mãe da Valentina e da Antônia, e a Lanzi é uma amiga muito querida e eu tenho uma enorme alegria em te receber aqui no Vida na Empresa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Luana. Prazer estar aqui. Agradeço o teu convite. Que lindo ver esse teu novo projeto e que bom poder fazer parte disso, contar um pouco dos bastidores também. Fiquei muito feliz que tu estás aqui com a gente, porque a Lanzi, gente, tem assim muita experiência para compartilhar e a gente tem tantas histórias de vida. Já acho que mais de 20 anos a gente se conhece, né? A Lanzi há muito tempo trabalhou lá no Ouro e Prata, então a gente pode aproveitar essa conversa e já começar falando, né, da tua história profissional. E tu é advogada, então também deve ter bastante coisa para nos contar desse mundo que ele é bem masculino, né? O mundo do seguro, do direito.
Bom, vamos começar então pela parte que nos aproximou. Em 2004, 2005, então, aí, mais ou menos nesse período de mais de 20 anos, eu conversei com uma amiga que trabalhava no Jurídico do Ouro e Prata, a Dani, né, que também é tua amiga até hoje, e a Dani trabalhava lá e eu perguntei se ela não precisaria de algum estágio, de um estagiário, porque naquele momento eu estava fazendo um estágio de direito na Assembleia Legislativa, mas eu não tinha contato direto com o direito. Eu não lembrava que tu tinha trabalhado na Assembleia também. Sim. Então eu fiz um estágio lá, mas aquilo não estava me satisfazendo, porque não era um contato direto com o direito. Então, num almoço com a Dani, eu perguntei se precisava de estagiário. Ela falou, olha, acho que a gente estava pensando em colocar um novo estagiário, enfim. E aí eu fiz uma entrevista com o Jaime, doutor Jaime. Que está lá até hoje. Que está lá até hoje. Aos 40 anos ele trabalha lá na empresa. Nosso cliente, inclusive, até hoje, né? Assim como a Até empresa, enfim, a gente vai contar um pouco dessa experiência. E aí eu fiz uma entrevista com o Jaime e ele já falou que eu poderia começar no dia seguinte. E foi uma belíssima experiência, né? Primeiro porque eu sempre tive memórias afetivas e um vínculo muito grande com a Ouro e Prata por morar no interior, então eu nasci em Seberi. E o melhor da infância era chegar na rodoviária e entrar no ônibus da Ouro e Prata para vir para Porto Alegre, ou voltar. Era sensacional, a minha mãe ou meu pai, quando vinham de ônibus para cá, escolhiam qual dos 4 filhos vinha cada vez um, e a gente gostava muito dessa emoção. Então, trabalhar na Ouro e Prata, para mim, foi assim, nossa, que máximo, vou trabalhar na empresa que eu via desde pequenininha os ônibus passando. Porque a empresa vai criando, né, um vínculo com as pessoas que moram no interior, fica aquela aproximação, né, de vai viajar, minha família está chegando, vamos para Porto Alegre, vamos para o interior. Exato. Que bom. Mano. A Ouro e Prata tem isso, né, de fazer essa aproximação, de nos fazer sentir parte. E não é mentira isso, tanto é que quando eu trabalhei lá, eu não queria me desvincular nunca mais, exatamente porque não era só o vínculo afetivo de andar no ônibus, mas sim trabalhando ali, conhecendo as pessoas, né, e foi ali que eu te conheci também, a gente conseguia enxergar que não a empresa é exatamente aquilo que se via, aquelas memórias afetivas. Então eu comecei a trabalhar, em pouquíssimos meses eu já fui efetivada como assistente jurídico e não mais como estagiária. Então foi muito legal, né? Eu tive muito mais responsabilidades e fiquei por ali por algum tempo. Foi quando eu te conheci e a gente começou a ter vários vínculos também, enfim. Eram poucas mulheres. Poucas mulheres, eu exatamente. tenho essa bandeira que eu busco trazer mais mulheres para a empresa. Hoje está crescendo cada vez mais, né? Mas a gente precisa estar firme em atrair mais mulheres para o setor de transportes. E tu tinha, né, um trabalho super bom, né? Tava há bastante tempo. E por que tu resolveu então empreender? Então, existe uma estabilidade muito grande trabalhando na Ouro e Prata, né? E a gente enxerga isso como as pessoas que ficam muitos anos lá, né? A gente vê que as pessoas gostam de trabalhar lá. A rotatividade é muito baixa. Muito baixa, isso. E era legal andar pelo pátio com documentos, indo de um setor ao outro, passar pelos ônibus. Tudo isso faz parte realmente de um trabalho muito bacana que era feito ali. Pois é, naquela época não tinha nem internet, né? Tinha, a gente usava o Messenger com todas as outras filiais do Brasil todo. E tinham, há tempos atrás, tinham pessoas até para caminhar pela garagem para levar documentos, colocar em malote, botar nos ônibus, e hoje não tem mais isso, é tudo digital, tudo na nuvem. Gente, é verdade, os malotes que a gente tinha que despachar para ir, quando tinha uma audiência no interior, mandava no malote os documentos para o advogado. O cadeado no malote, origem, destino. Exato. Então, quando eu já faltava 6 meses para minha formatura, e a empresa era tão maravilhosa que até mesmo ele financiava uma parte da faculdade de benefício para o funcionário, isso realmente era fantástico. Eu já tinha um salário muito bom. E eu pensei, se eu me formar aqui, eu não vou mais sair daqui. Porque essa empresa é muito boa de trabalhar. Eu vou ter cada vez mais benefícios, o ambiente é bom, o salário é bom, tudo funciona muito bem. Eu não vou mais sair nunca daqui. E eu sempre quis muito empreender, ter o meu negócio. Então, eu pensei, eu preciso sair antes de me formar. Porque quando eu me formar, eu já imaginava, né?
as pessoas na minha formatura já me entregando, né, me presenteando com, parabéns pela formatura. E aí, no dia seguinte, já aumentando meu salário, já me dando mais benefícios, já me pedindo para fazer audiências. Então, eu pensei, gente, eu preciso sair daqui antes. E quem empreende dá um friozinho na barriga, né? Porque Sim, é tudo desconhecido. tudo. E o que mais assim te desafiou nesse momento, ou te fez repensar, e o que te deu coragem para não, vou ir em frente? Então, eu lembro de uma conversa com a Dani e ela falou para mim assim, ai, não acredito que tu vai sair e tal, mas o que tu vai fazer agora? Eu falei, ainda não sei, mas uma certeza eu tenho, eu nunca mais na vida quero ser empregada. E aquilo era algo muito novo. Bom, e daqui para frente como vai ser? E aí eu, enfim, antes de me formar, montei o meu escritório de advocacia já com a minha irmã que já era formada, ela estava dando um tempo e não estava trabalhando no momento, porque ela estava com os filhos pequenos, enfim, então eu chamei ela, vamos lá, vamos voltar, tu já tem a OAB, eu ainda precisava passar pela formatura e a prova da OAB também, vamos começar. Então a gente montou esse escritório lá, vamos lá com a cara e a coragem, vamos fazer acontecer. E assim se iniciou, então. E lá tu trabalhava com seguros também, né? Sim, a minha paixão por seguros começou aí, dentro do Ouro e Prata. Não tinha trabalhado antes com seguro? Não, nunca tinha tido nenhum contato com seguro. E ali, não apenas a gente fazia toda a parte de renovações de seguro, contato com seguradoras, corretores, enfim, como também, quando acontecia sinistros, eu era a pessoa que ia conversar com as vítimas, muitas vezes eu ia até nos hospitais, quando tinha alguma coisa assim mais relevante, enfim. Então eu fazia esse contato para reembolso em seguradoras. Tudo aquilo me fez enxergar a importância do seguro, principalmente essa questão da responsabilidade civil e do seguro de vida. Eu sempre fui uma apaixonada por segurança, sempre, né? Então eu sempre pensava, tipo, tem que ter seguro de vida, tem que ter seguro de carro, mas ali eu consegui ver na prática. Então eu gostei tanto que o meu trabalho de conclusão foi nessa área de responsabilidade civil do transportador rodoviário. Eu me lembro que eu me debrucei em tudo que dizia respeito a todo tipo de benefícios e malefícios que poderia acontecer com uma vítima. E precisa conhecer a fundo, né? Às vezes a gente pensa, não, o seguro vem tudo pronto e tal, mas tem muitas questões que são bem importantes e de muita responsabilidade, né? Porque a gente só vai descobrir muita coisa depois que acontece algum sinistro, algo aí que tu descobre. Exatamente. E o Dr. Jaime, a Dani, foram pessoas maravilhosas nessa escola de seguros também, né? Porque ali a gente ia discutindo, aprendendo, enfim, eles foram belos professores. E então tu já estava no transporte, um setor bem masculino, e aí tu resolveu ir para o setor de seguros, que também é bem masculino. E quando tu abriu tua empresa, como que foi isso? Como que foi a recepção, né? Porque a maioria, e eu conheço bastante também sobre esse mundo dos seguros, como é que foi essa receptividade das pessoas e das empresas com uma mulher à frente de uma corretora de seguros? Então, antes de abrir a corretora, eu trabalhei na área de direito de seguros. Então, trabalhei no direito do consumidor, contra seguradoras, advoguei nessa área. Então, assim, todos os ambientes, nós estamos falando de muitos anos atrás, sempre foram muito masculinos, né? Até mesmo a gente ia fazer uma audiência, era o juiz, era o outro advogado, as partes. Então, assim, eu acho que essa questão realmente do masculino, ela nos acompanha desde sempre. E hoje a tua empresa já é consolidada, já é referência, uma empresa com uma excelência no atendimento, tudo. E quando tu notou esse ponto de virada, que aí tu se sentiu mais segura, né, que tu tem a tua empresa para oferecer, né, direto. Quando eu estava advogando, enfim, esmiuçava os processos e sempre fui muito estudiosa. E muitas coisas eu pensava, gente, não é possível, como que isso aconteceu? Por que essa negativa veio? Por que a seguradora se comportou assim? E aquilo me fez realmente ter uma vontade de fazer diferente. Eu preciso, como advogada, como quem já atuou aqui, ter algo que seja realmente o melhor para o nosso segurado, para o segurado, né? Na época não era nosso segurado ainda. Porque eu enxergava que tinham coisas que eram possíveis fazer ainda dentro da melhor contratação, dentro de uma regulação de sinistro bem feita e que evita judicialização. Então, eu acho que
essa experiência que eu tive ajudou demais a entender o que nós vamos fazer aqui para evitar judicializações dos nossos clientes, né? E hoje a gente realmente enxerga que deu resultado, né? Um trabalho bem minucioso ao longo desses 15 anos de empresa, onde, de fato, nós trabalhamos para evitar negativas de seguro. E elas acontecem. Muitas vezes a seguradora não tem razão, mas ela tem uma negativa. A gente já conseguiu, inclusive, até administrativamente reverter algumas, outras não. Algumas outras tinham razão. Sim, existe um clausulado que tem que respeitar. Mas a ideia sempre foi poder trazer algo diferenciado para os nossos clientes. E aproveitando a tua experiência, né, quais os tipos de seguro que tu acha essenciais que a pessoa tenha ou que a empresa tenha, alguns que, né, muita gente não conhece. Então, quais os tipos de seguro que tu entende que são importantes? Eu sou muito suspeita, porque eu tenho seguro de tudo. Então, eu sempre acho que o melhor é a prevenção. Sempre. As pessoas muitas vezes focam no seguro do carro, mas esquecem de si, esquecem do seu ativo mais importante. O seguro de vida, né? Seguro de vida. Que o seguro de vida não é em caso de morte apenas, ele tem muitos benefícios ainda em vida, como doenças graves, por exemplo. Às vezes as pessoas têm tanta resistência em pensar, né? Se um dia eu morrer... né? Ou se um dia eu tiver um câncer e esse dinheiro pode ajudar, né? Numa os possível... filhos, a família. É uma forma de garantia também, né? Às pessoas que ficam. E não só as pessoas, mas, por exemplo, em vida a gente pode trabalhar uma invalidez. Nada impede que a gente precise passar por uma invalidez. Então, tu tem uma cobertura. Pode não resolver todo o teu futuro, mas aquilo vai te dar mais uma segurança. Tu vai usar aquele seguro que custou muito barato ao longo do tempo, ou muitas vezes tu pode pagar uma parcela e precisar usar, e sabendo que tu não vai precisar usar o teu ativo, usar o teu dinheiro que está no banco, por exemplo, né, no caso de uma necessidade. Por exemplo, assim, a gente tem diversas situações onde as pessoas acham que não precisam de seguro até mesmo por ter um belo patrimônio. Mas, na verdade, quem tem patrimônio precisa, quanto mais patrimônio, mais dinheiro para abrir o processo de inventário, custas judiciais, advogados, enfim. Então, tudo isso o seguro ajuda nesse momento. Todo mundo precisa de seguro de vida. Ninguém pode dizer estou livre, eu não preciso. Eu entendo que todo mundo precisa de seguro de vida. Eu concordo contigo e é importante a gente ter esse olhar, né? Porque é um preventivo também e pensar nos familiares, nas pessoas que ficam, nos filhos. E tem um assunto que tu fala muito e que também eu acho que é extremamente importante e gostaria que tu compartilhasse com as pessoas que estão aqui, que tu fala com muita propriedade, que é a independência financeira das mulheres. Né? Tu trabalha com questões também ligadas a investimentos, tanto no Brasil como no mundo. E como que é esse mercado, né? O que a Via Absoluta, a tua empresa oferece? E as diferenças, tem muita diferença cultural no Brasil e no mundo. Hoje acho que tem algumas coisas que o Brasil ainda está engatinhando, mas é bom a gente começar a pensar nisso, porque no corre-corre, né? No dia a dia a gente às vezes não para pensar, principalmente as mulheres, né? Às vezes também tem mulheres que precisam ter uma organização financeira melhor, né? Até para se sentir mais livre. Né? Às vezes a mulher também não trabalha, né? Tem um marido e pensa que não, a organização financeira é só o marido que faz. Não, é muito importante, né? Para uma segurança dela e da família também. Bom, tu conseguiu resumir. Praticamente tudo, até mesmo quando as mulheres têm uma dependência financeira do marido e acham que elas não precisam se envolver com isso. E se vê muito isso, né? Muito e primeiro ponto que eu acredito que seja realmente muito importante é pensar, liberdade a gente só alcança com independência financeira. Se nós tivermos a dependência financeira de alguém, nós jamais seremos livres. E eu não falo de liberdade porque, nossa, nós precisamos sair por aí fazendo o que nós queremos. Não. A liberdade financeira, ela nos dá algo impagável, que é o valor da gente poder fazer o que a gente deseja, no momento que a gente deseja, enfim, e não tem a ver somente com o dinheiro físico em si. Então, eu acredito que não importa o formato da família, as decisões familiares, enfim, se a mulher decidiu trabalhar menos ou não trabalhar e tudo mais, mas eu entendo que mesmo a mulher que tem uma dependência
100% do marido, ela pode sim fazer a sua organização financeira, ela pode participar mais, ela pode cobrar dele como isso está sendo feito, ela pode inclusive cobrar que tenha um bom seguro de vida. Porque muitas vezes as mulheres acabam ficando ali, ai não, eu não me meto nisso, é o fulano. Mas, por que isso? O porquê das mulheres entregarem isso tudo na mão dos homens e acharem que elas não são capazes de tomar a frente, seja do dinheiro familiar, quando elas não trabalham e não contribuem diretamente, ou seja, quando elas trabalham e também contribuem, mesmo assim, muitas vezes deixam na mão do marido, da figura masculina, as decisões financeiras. Então, o que eu trabalho hoje é também conscientizar as mulheres de que elas podem fazer a sua organização sozinhas. Não importa se é um pouco ou se é muito, o importante é iniciar. É ter realmente essa consciência de que eu preciso ter uma organização. Então, hoje a gente tem, por exemplo, né, possibilidade de fazer uma previdência privada no Brasil de uma forma rápida. Quais são os tipos de organização financeira, de serviços, né, e produtos que vocês oferecem? Quem quer começar a pensar nisso? A gente sempre trabalha de uma forma bem personalizada. Então, a Luana, vamos entender o cenário da Luana, vamos entender questões relacionadas à família, financeiras, o que ela pensa do futuro, como ela quer essa organização. Então, sempre é muito personalizado. Mas quando alguém deseja começar, ela pode começar com uma previdência privada a partir de R$250, por exemplo. Às vezes se pensa, não, para eu começar a investir, eu tenho que ter lá uma quantia enorme. Não. Que não é verdade. Não é verdade. Eu sempre falo, todo mundo pode começar. Todo mundo. Ninguém pode deixar, dizer, eu não posso. E muitas vezes a pessoa acha que não pode, mas ela pode. Muitas vezes ela vai abrir mão de alguma ou outra coisa para fazer um investimento, para pensar no seu futuro. Então, a gente trabalha com uma organização patrimonial e sucessória no Brasil e também uma organização patrimonial e sucessória no exterior. Então, vai depender do perfil do cliente ou vai depender do que ele pretende ali para frente, mas, estatisticamente, se indica pelo menos 30% do nosso patrimônio lá fora. O que eu poderia dar de dica em relação a tudo isso? É que o primeiro dinheiro que precisa sair do nosso bolso, da nossa conta, é o dinheiro para guardar e não para gastar. Eu ouço com muita frequência, eu não posso. Não sobra dinheiro no final do mês. Dinheiro. Então, essa frase, dizer não sobra dinheiro, ela não existe. Tira ela da tua cabeça e pensa, a partir do mês que vem, o primeiro valor que vai sair da minha conta vai ser para guardar. Porque se a gente for esperar o momento certo, ele não vai acontecer. Então, eu tenho uma regra, inclusive, que eu trabalho muito bem com os nossos clientes, nosso público é muito forte feminino, e eu uso isso na minha vida pessoal também, é já ter a programação dos valores que saem da conta em determinadas datas, para que ele vá para o destino dele, que é a lance lá do futuro, né? Não a lance de agora. E eu acho que a gente precisa pensar nisso. Saber que não importa se é um pouquinho ou se pode ser um pouco mais, mas sim começar. Isso é o mais importante. E eu costumo dizer que guardar dinheiro é como fazer academia. Quanto mais resultados a gente enxerga, quanto mais a gente olha ali, a gente quer fazer mais. A gente pensa, nossa, eu não acredito que eu tenho só isso guardado. Nossa, eu não acredito que eu perdi aquela oportunidade. Peraí, vou dar um jeito aqui. Então, a gente tem essa vontade. A gente enxerga que aquele cofrinho vai aumentando e quanta coisa eu posso fazer com ele ali na frente. E é uma questão também de tu começar a ir aprendendo. A gente acha que tem que começar já com uma quantia alta, pode começar pequeno, né? Vem um valor a mais, tu já aprende que tu pode investir, já tem aquele gostinho que sim, dá retorno. E é uma questão muito cultural, né? Que a gente vê nas famílias que isso fica direto ligado ao homem. Então, quem é mulher, é importante começar a falar nisso. E em muitas famílias é um tabu falar de dinheiro, né? Não se fala em dinheiro, às vezes até por uma questão de vivência da família, que brigaram por causa de dinheiro, né? Os pais, os avós. E essa relação com o dinheiro não fica boa, não fica tranquila de ser falada. Então, tem muita coisa que a gente ainda tem que quebrar aí de paradigma e de padrões e começar a olhar para essa organização financeira pensando no futuro. E tu trabalha também com produtos internacionais, né? Sim. Por que tu foi para o mercado internacional?
Então, a gente enxerga no nosso país uma instabilidade política, jurídica e econômica, e ela não é agora porque está o Lula, ela não foi antes porque estava o Bolsonaro, ou antes porque era Dilma, é histórico, né? Se a gente for olhar, desde que nós éramos adolescentes, por exemplo, o que mudou no país desde 94, quando se criou lá o Plano Real? Foi muito bom, foi maravilhoso, mas por pouquíssimo tempo. Ou seja, a gente começa a enxergar que, infelizmente, existe uma instabilidade muito grande no nosso país. E ela é constante. Entra governo, sai governo, nós continuamos ainda com uma instabilidade. Então, quando a gente pensa sobre isso, eu comecei a ver que eu também gostaria de entregar para os meus clientes algo que tivesse mais valor. Hoje, por exemplo, a gente fazer uma organização patrimonial e sucessória no exterior, ela faz com que haja uma estabilidade, tanto política, em países fortes, jurídica, com uma mudança de jurisdição, e também, claro, financeira, porque afinal de contas, quando a gente transforma os nossos reais em dólares, a gente precisa saber que lá na frente a gente vai ter um resultado em dólar, não mais em reais, né? Então, a nossa moeda ela perde valor ao longo do tempo. Então, os R$ 100 de 94 hoje, eles valem menos de R$ 10, então nós enxergamos realmente como perde valor. E os dólares, que se nós tivéssemos investido US$ 100 há alguns anos atrás, quantos dólares teria hoje os mesmos R$ 100? Então, esse desenho de entender que o dólar tem uma valorização mundial, é a moeda mais forte que existe e tudo mais, faz com que muitos clientes tenham buscado essa solução, né? E claro que se fala muito nisso hoje, está muito aberto, né? Hoje é muito fácil fazer investimentos em dólar, cuidar disso, fazer uma organização patrimonial E eu lá vejo fora. que tu viaja muito, né? Te acompanho também, tá sempre viajando para o exterior e te desenvolvendo, trazendo também produtos interessantes. Quando a gente fala em investir, né, fora do Brasil, isso remete logo a algo difícil, que não dá. É simples investir fora, qualquer pessoa pode começar a pensar em investir. É simples, legal e seguro. É muito simples, é legal, né? Está totalmente dentro da legislação brasileira e é muito seguro. Quanto a qualquer pessoa pode investir, nós temos algumas dúvidas. Por exemplo, nós temos algumas limitações por questões de compliance. Então, essa pessoa ela tem que ser uma pessoa que tenha realmente transparência nas suas ações, né? Inclusive na origem da riqueza. Por exemplo, nós temos no Brasil um compliance do Banco Central que funciona muito bem. Ele já faz um filtro ali no momento. Para evitar lavagem de dinheiro, existe um compliance no Brasil no momento que o dinheiro sai daqui e existe um compliance dentro dos países que vão receber também. Então, não é qualquer pessoa, precisa passar por esse compliance para aprovação, tanto no Brasil quanto no exterior. Ótimo. E a gente falou, então, do mercado de seguros, né, da importância de ter um seguro, um preventivo. Falamos também do mercado financeiro, né, e dessa vida corrida que a gente tem para tentar conciliar, né, vida pessoal, vida profissional, porque a gente precisa estar acompanhando o que acontece no mundo e ainda dando conta, né, da nossa família, de nós mesmos, tendo um autocuidado. E passando agora, né, nosso bate-papo para a vida pessoal, como é que tu te organiza no dia a dia, né, para ter tantas frentes abertas, né, ter a tua empresa, ter a tua família. Eu vejo que tu é muito presente com as tuas filhas, super presente. Então, como que tu organiza essa rotina toda? Bom, as meninas são sempre uma prioridade, né? Os filhos sempre são prioridade, a família é sempre prioridade, então o trabalho vem em segundo plano. Já aconteceu de precisar alterar a passagem, porque tinha de última hora surgiu alguma questão com as meninas que eu gostaria de estar presente, então eu quero participar disso, fazer. Às vezes lidar com a culpa, né? Culpa, ela nos acompanha o tempo inteiro. Porque todo o tempo. Às vezes a gente não consegue, né, dar conta de tudo, tem que saber que às vezes em momentos de vida nós vamos ter que se dedicar mais naquele momento aos filhos, quando são, por exemplo, pequeninhos, né? Tem toda a questão fisiológica, depois vão crescendo e que depois, em alguns momentos, né, importantes, quando tem algum lançamento de produto, algo assim,
o trabalho passa a ser prioridade em alguns momentos, né? Sim. Hoje aqui a gente está gravando esse podcast. Para mim, hoje o mais importante é estar aqui presente no aqui e agora, né? E não estar com a cabeça voando. Mas isso é um exercício mental muito grande que a gente faz e Muito. é que nem um músculo. A gente vai na academia, malhar e essa questão da gente conseguir conciliar, estar presente no aqui e agora também. A gente tem que estar trabalhando muito isso. Totalmente, Luana. Agora tu lembrou que para eu estar aqui agora, eu precisei também fazer uma super logística antes com a minha filha, porque elas estavam chegando de viagem, então eu queria dar uma atenção antes de vir para cá. E aí, tu falou agora sobre o estar presente. Como é difícil isso, sendo mãe e profissional. Porque enquanto eu estava num local com ela, o meu celular não parava de entrar demandas que eu precisava responder. Então, o que eu pensei? Vou sentar aqui nesse puff enquanto ela está ali, estava provando roupa, e eu vou ir respondendo algumas coisas. Daqui a pouco ela me olha, a Valentina me olha e fala: mãe, ela tinha feito uma pergunta sobre o que ela estava vestindo que eu não estava conseguindo responder, porque eu acabei precisando responder ali aquela mensagem, né? Então, aí eu me dei conta, eu pensei, nossa, não posso ficar com esse telefone agora, eu preciso estar aqui presente. E o mesmo acontece no trabalho. Que quando entra alguma mensagem dos filhos, a gente sempre vai atender. A prioridade vai ser olhar para ver se não aconteceu alguma coisa. Se liga do colégio, então já dá um desespero. Nossa. Então, a gente, às vezes, não é só questão de culpa mesmo, é questão de conseguir estar 100% ali naquele lugar, né? Muitas vezes o filho pede alguma coisa ali no meio do caminho, então, peraí, deixa eu fazer aqui, porque eu preciso resolver isso agora, vai ser sempre prioridade. Então, é uma logística diária. Organização da agenda, né? Nossa, organização Todo da dia agenda. tem que estar organizando a agenda. E para fazer as viagens de trabalho, é toda uma logística também, como vai organizar o dia a dia. Então, tem tudo isso também, né? Então, o legal que eu acho, que é o que mais faz com que eu tenha certeza que essa loucura toda que a gente tá no dia a dia valeu a pena, é quando elas falam, né? Mãe, eu tenho muito orgulho de ti. Mãe, eu acho o máximo isso. Mãe, que legal aquilo, quando elas enxergam alguma questão profissional que eu compartilho. E eu acho que isso traz aquela tranquilidade de que deu certo, a forma como a gente vem fazendo está dando certo, o dia a dia. Elas também precisarem entender que a mãe tem a sua independência, eu acho que isso é um grande modelo para filhas. E até porque elas meninas. Crescem, né? Exato. E quando a gente só se dedica aos filhos, também, por um lado, se coloca muito peso em cima dos filhos. Sim. Né? Porque eles crescem, eles vão para o mundo, né? E às vezes as mães ficam com aquela sensação de vazio, o que eu vou fazer agora? Né? Os nossos filhos têm as mesmas idades e a gente já nota isso, já é bem diferente. Eles já têm as programações, os amigos já têm vontade própria de tudo, não são mais pequenininhos. Nem querem muito, inclusive, muitas vezes, que a gente esteja tão em cima, né? Já conseguem ter uma liberdade maior até para tomar algumas decisões que a gente tem que dizer, não, aqui sou eu que vou decidir isso por ti. E ao mesmo tempo também deixar que eles cresçam por eles, com independência também, porque às vezes a gente fica querendo, né, poupar eles de tudo e isso não é bom para o crescimento das pessoas. E às vezes eu vejo que não, vou poupar meu filho, minha filha, vou fazer para ele. Deixa errar, deixa fazer do jeito dele, mas eu tô vendo que vai dar errado depois, deixa, o dar errado faz parte do processo de aprendizado, de cair, de levantar de novo, isso é bom, não é ruim. Claro. Mas a gente quer poupar eles de tudo. Exato, e deixar os tombos faz realmente todo sentido, porque afinal de contas a vida lá fora é isso. As frustrações, elas existem, a gente não consegue fazer com que eles se sintam 100% protegidos, porque aqui nesse ambiente familiar eu quero que eles não sofram. Não existe isso. Porque dá uma impressão de que nós somos melhores mães quando a gente está, né, junto deles, não deixando passar por nada, né, isolando o sofrimento da vida deles e dizendo onde que está o caminho, tudo por já ter mais vivência. Mas isso não é o melhor, muitas vezes não é. Isso não é ser a melhor mãe do mundo. Eles caírem, levantarem e deixar
alçar voo próprio e escolher o seu caminho, cair, levantar, é importante para eles. E não quer dizer que nós, né, a gente não seja boas mães. Exatamente. É desafiador, né? Muito. E quando a gente tem empresa, é 24 horas que a gente está ligado, né? São muitas responsabilidades que a gente tem com pessoas, com patrimônio, com tudo. Com tudo. A gente não desliga muito, então trabalhar o mental, Agora gente precisa. Tu falou, e eu lembrei algumas combinações que a gente tem, né? Principalmente quando a gente está em casa. As refeições sem telefone, isso desde que as meninas eram pequenininhas, nunca se comeu na frente da televisão. A televisão está desligada. Quando assistia um desenho, Discovery Kids. E sem celular. Então, o celular nunca está na mesa, nas refeições. E às vezes, para nós, é um exercício. Vai para casa almoçar. E aí o mundo está acontecendo. A gente está cheio de coisas, mas é um exercício? Não. Nesse momento eu estou aqui. Então, é aquele desafio. Hoje, no meio do expediente, eu preciso ver uma coisa com a minha filha, preciso estar atenta ao celular, mas eu tenho algumas combinações que, por exemplo, na hora das refeições, ninguém tem telefone na mesa. Essas combinações são bem importantes mesmo. E isso é tão bom que a Antônia, muitas vezes, quando ela está em algum ambiente que está todo mundo com o telefone na mesa, ela às vezes me fala, mãe, eu estava na casa do fulano, do ciclano, estava todo mundo comendo no celular, né? Então, eu acho que são pequenas coisas que a gente vai criando uma cultura neles e vai fazendo com que eles enxerguem que, nossa, tem algumas coisas que são inegociáveis, né? Então, o celular na mesa é inegociável. Porque não é a quantidade de tempo com eles, né? A qualidade desse tempo. E às vezes você está o dia inteiro na presença de alguém, mas a gente está com a cabeça lá em outro lugar, tanto no celular ou como lá, né, na reunião de segunda-feira, no planejamento do ano que vem. Então, a qualidade de estar junto ali no momento é importante. Faz toda a diferença. E a gente, né, conversou bastante, estava olhando aqui o horário, já passaram vários assuntos e a gente tem que se encaminhar para o final. Quero que tu deixe algumas dicas, né, pela tua experiência, para aquelas mulheres que querem empreender, assim como, né, tu fez, e a tua jornada, o teu trabalho é muito inspirador, toda essa trajetória que tu teve e que ainda, né, vai alçar voos muito maiores, eu tenho certeza. E qual dica tu daria para as mulheres que estão começando nessa jornada de empreender e também de se organizar financeiramente? Bom, eu diria que o inicial é coragem, né? Eu acho que precisei coragem para sair de uma estabilidade que eu estava e que iria melhorar muito em seguida, para sair daquela zona de conforto. Acho que tem que ter coragem. Eu acho que empreender é algo que é de dentro para fora, então aquela vontade de fazer acontecer, ninguém vai segurar. E saber que vai passar pelos picos e pelos vales. Estar bombando não é uma garantia de que vai ficar essa estabilidade. Então, vão ter os momentos dos vales que a gente precisa dar 2 passos para trás e pensar. E agora, como eu vou reorganizar a estratégia? Ou seja, empreender é isso, é picos e vales, mas nunca deixar o medo de fazer tu desistir do teu sonho. Então, eu acho que precisa coragem, essa é uma palavra que eu vou sempre repetir, não esquecer qual é o teu propósito. O propósito, ele precisa realmente andar contigo. A preocupação com a reputação, com o que tu está construindo, isso é importantíssimo. Isso me lembra também um livro da Marta, nossa amiga Marta Becker, Crise Não Marca a Hora, né? Então, a reputação ela é importantíssima. E eu vejo isso hoje. Olha, eu trabalhei lá na Ouro Prata 20 anos atrás. E hoje, essa empresa é cliente da nossa corretora. Então, isso sim demonstra que todo um caminho de ética e bem feito, ele traz resultados a longo prazo também. A gente não pode pensar só no agora. Agora eu estou bombando, está tudo bem. Ou agora está tudo ruim, não vai passar. Não. Os momentos eles vão sempre melhorar, ou vai ter os vales, como eu falei, mas a tua reputação ela vai continuar. Então, eu acho que isso é importante sempre pensar a coragem, a reputação e o propósito. Porque no mundo das empresas,
ele é assim, Uhum. ele tem altos e baixos, não tem empresa que está sempre subindo, tu vai ter crise, tu vai ter que levantar, cai de novo, levanta. Ter uma organização financeira, né? Ter o orçamento organizado, o pensar no longo prazo, e realmente isso da reputação é extremamente importante, passa confiança, né? A gente só consegue se relacionar no longo prazo e de forma verdadeira com outras pessoas quando a gente tem a confiança. Exato. Né? E trabalhar a reputação não é uma coisa que eu compro ali na prateleira, aprendo no livro, né? É uma construção diária disso. O que as outras pessoas, né, falam de ti, da tua empresa, é o que tu dá de exemplo, é o que tu inspira outras pessoas também. É uma construção que não é fácil, mas é muito consistente e vale a pena, porque traz, né, resultado no longo prazo. Os nossos negócios são para durar a vida inteira. Eles não pode haver uma empolgação de que é o momento. Neste momento, o meu negócio é esse. Né? A gente até pode criar novos, mas sempre pensando que é aquela pessoa que está ali, que está à frente desse negócio, precisa continuar sendo aquela pessoa ética, séria e construindo aquilo com propósito. Ainda mais hoje em dia, né, que a gente vê o mundo tá com tantas pessoas que às vezes estão, né, complicadas, é tanta coisa acontecendo, é a violência. Influência, né? Às vezes a gente olha o Instagram, tem tantos influencers que, na verdade, não são, né? A gente enxerga aí, às vezes, golpes, pessoas que... Recentemente a gente teve uma situação aí, né, de uma crise grande de um banco onde havia tanta coisa por trás que ninguém enxergou a tempo, né, de conseguir ajudar os clientes a passarem ali do Fundo Garantidor de Crédito também tem um retorno. Então a gente vê que nem tudo que está na internet é confiável também. E o caminho do sucesso não é fácil, não é simples, dói, é muito dolorido. Tem solitário. Que ter resiliência, solitário. Não é fácil nem simples. E aí da coragem, concordo, né, contigo, muita coragem. Tu tá indo ao encontro de coisas que tu não tem certeza nenhuma. Tu abre uma empresa que tu quer que dure para sempre, né? Tu vai trocar algo conhecido por algo que não é conhecido, e aí a importância dos relacionamentos, das pessoas que te fortalecem, né? E das pessoas que tu construiu esse relacionamento ao longo do tempo também. Sim. Isso ajuda muito no momento que a gente precisa começar um novo negócio. Exato. Te agradeço, Lanzi. A gente podia ficar conversando aqui horas e horas. Tenho aqui uma lista de um monte de perguntas. Acho que a gente vai ter que fazer outra gravação, e quero te agradecer e te parabenizar pela tua trajetória, né, pelo trabalho que tu faz e pela inspiração que tu traz a muitas mulheres, né, dentro desse setor que ele é predominantemente masculino, do seguro, né, dos investimentos. Então, muito obrigada e parabéns pela tua trajetória. Eu que tenho que agradecer e te parabenizar, né? Afinal de contas, são 20 anos já te conhecendo e vendo também a tua ascensão profissional, a tua dedicação e o quanto tu faz as coisas com muito amor. Isso é muito legal de ver também, né? O fato de tu ter nascido dentro do Ouro e Prata, de ter começado a trabalhar ali muito cedo, não tinha nenhuma garantia de sucesso também. Então é muito bom ver a tua trajetória e ver até onde hoje tu chegou. Esse novo programa, muito legal. Também eu sei que é um propósito, uma coisa tua de poder trazer isso para o público. Agradeço essa oportunidade e que bom que nós somos essas mulheres boas mães e muito determinadas realmente a fazer a diferença, né, no nosso negócio. E a gente buscar fazer sempre o melhor. Né? A gente não precisa fazer uma coisa grandiosa e nem nada, mas a gente fazer qualquer coisa que for fazer bem feito, fazer com o coração, colocar energia, né, se dedicar. Eu penso muito assim, que as coisas dão certo quando a gente foca a energia e são coisas que vão trazer e beneficiar outras pessoas. Sim, a entrega, né?
Lanzi, muito obrigada pela tua presença aqui hoje, obrigada por dividir a tua história, a tua visão de mundo, o teu conhecimento e principalmente a tua verdade. É muito especial para mim te ter aqui, falar contigo, que fala com tanta clareza, com tanta experiência e também com o coração tão aberto. E você que ficou com a gente até agora, muito obrigada também pela companhia e pela escuta. Esse é o espírito do Vida na Empresa, mostrar que por trás de cada trajetória profissional sempre existe uma história humana que inspira, que ensina e que transforma. Se essa conversa fez sentido para você, compartilha com alguém que também vai se inspirar com a jornada da Lanzi e aproveita também para seguir o programa no YouTube, no Instagram e no Poa Streaming. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.